Zoe, já estamos no ar. Boa noite aos Boa amigos noite. do Instituto Liberdade. É o nosso 12º webinar, uma live especial, uma convidada especial sobre um tema que para mim é muito caro, porque eu vou transmitir para vocês uma experiência que para muitos é inacreditável, né? Como nós, os liberais que vão a Cuba, veem a realidade que a maioria das pessoas que vai para lá não vê. O que é necessário para que as pessoas possam deixar de lado o devaneio, deixar de lado aquela visão distorcida da realidade, né? Onde a gente encontra felicidade, onde só há tristeza, onde a gente encontra riqueza, onde só há pobreza, onde a gente vê esperança, onde só há desespero. Eu, como um liberal, fui a Cuba, não vi felicidade, não vi riqueza, não vi esperança, vi exatamente o oposto disso tudo, por conta de um sistema político que todos nós conhecemos, que é o comunismo. Zoe, tu sabe que eu havia recebido assim já muitos convites para ir para Cuba, né, para conhecer Cuba, e eu nunca quis, porque eu sempre imaginei o seguinte, que sair do Brasil para conhecer um país socialista era desnecessário, porque eu considero o Brasil um país socialista. Mas se a gente imaginar assim se a gente pegar o espectro ideológico, imaginar que o espectro ideológico é um dial de um rádio, que tem aquele botão que a gente gira para a esquerda, para a direita e tal. De um lado, a gente tem o capitalismo laissez-faire, o capitalismo radical, né? onde o livre mercado existe e o governo só atua para proteger os direitos individuais das pessoas que fazem parte daquela sociedade. De outro lado, exatamente do lado oposto, no dial, existe o comunismo, onde não existe livre mercado, existe o mercado absolutamente regulado e controlado pelo governo, do qual, inclusive, o governo é o único ofertante. As pessoas, elas necessariamente ou vendem para o governo ou compram do governo, que impede que haja a relação interpessoal livre, espontânea e voluntária entre as pessoas, né? E o Brasil, no meu entendimento, por ser uma economia mista, nós temos, em parte, a proteção de alguns direitos individuais, mas com cada vez mais forte uma intervenção governamental nas relações de mercado que façam que realmente a gente perceba, viva numa sociedade onde o socialismo é marcante, né? Quer dizer, nós não somos definitivamente e nunca fomos uma sociedade capitalista como essa que eu descrevi, tá? Então, ir para Cuba, no final das contas, acabou sendo interessante, porque eu vi exatamente o extremo do que pode uma intervenção governamental causar de mal para a sociedade, para os indivíduos que moram naquele território onde as instituições estabelecem que é o governo que predomina e os indivíduos simplesmente não têm direitos e têm que atender, sob pena de sofrerem os rigores da coerção, às leis e ordens demandadas pelo governo. E Cuba foi realmente algo muito chocante para mim, porque eu imaginava que fosse um país pobre, que fosse um país onde as pessoas expressassem tristeza, dor, sofrimento, né? E chegando lá,
eu não me surpreendi absolutamente nada, porque realmente é isso que a gente vê, né? Quando a gente vai com um olhar crítico, quando a gente vai não para se divertir, não para aproveitar as belezas naturais de Cuba ou aquelas belezas arquitetônicas que foram construídas em Havana, por exemplo, antes da implementação do comunismo por parte dos guerrilheiros da Serra Maestra, né, Fidel Castro, Che Guevara, etc., a gente vê que realmente Cuba tinha e tem um potencial enorme, potencial esse quase que totalmente destruído pelo sistema comunista que lá vige, né? Então, faz 3 anos que eu estive em Cuba, praticamente, né? Eu fui em dezembro de 2017. Muito pouca coisa mudou de lá para cá. Quando eu cheguei lá, algumas mudanças institucionais ocorreram, mas isso não se traduziu, digamos assim, em melhoria de vida para os cubanos, né? Pelo contrário, a vida continua ruim como era. E A ditadura, desculpa te interromper, mas a claro, ditadura cada vez com mais riqueza, com mais poder e o povo cada vez mais na miséria. exatamente. É para Então, isso que eles ficam abrindo assim a abertura econômica para o país e tudo mais. Mas afinal nada muda na vida dos cubanos, pelo contrário, né? Entre pois mais é. poder a ditadura tem, menos o povo tem, né? Pois é isso que eu queria conversar um pouco contigo, porque eu acho que para começar a nossa conversa, a gente precisaria focar nos mitos que as pessoas, ou mal intencionadas ou por ignorância, divulgam a respeito de Cuba, né? Um dos mitos, por exemplo, que eu vi lá claramente que é uma inverdade, é o de que Cuba é pobre por conta do embargo americano, né? Quer dizer, os americanos, por não permitirem que empresas americanas façam negócios com os Estados Unidos, com Cuba, isso gerou a pobreza de Cuba, e isso é uma mentira, uma falsidade, né? Eu estava conversando contigo antes e estava te contando que eu fiquei hospedado num hotel 5 estrelas da rede Kempinski, e esse hotel ele levou alguns anos para ser finalizado. Ele é a reconstituição, né? Eles remodelaram, atualizaram uma construção icônica no centro de Cuba, ali, melhor, de Havana, né? Na pracinha aquela que fica exatamente no meio de Havana Ribeira, né? E esse hotel, por incrível que pareça, a gente imagina, pô, eles fizeram um hotel, agora vai gerar riqueza para os cubanos vão ter onde trabalhar e tal. E chegando lá, o hotel é espetacular, né? O serviço é deficiente, obviamente, os cubanos que trabalham no hotel, eles têm carências em termos de treinamento, tem até dificuldade de produtos, né, para oferecer para os hóspedes, mas o que me chocou realmente foi o seguinte, que a empresa francesa que remodelou esse prédio no qual o Kempinski foi instalado, ela trouxe 1.200, ou melhor, 1.100 indianos para trabalhar no hotel durante alguns anos, para poder fazer as obras arquitetônicas necessárias, arquitetônicas e de engenharia necessárias para fazer com que o hotel pudesse funcionar. E nenhum cubano foi empregado para fazer esse trabalho. Por quê? Porque o governo cubano limitava... Ditadura. Governo, É, ditadura. tem razão. A ditadura cubana impede que o trabalhador daquela função ganhasse mais do que $25 por mês, enquanto que
os franceses só conseguiam mão de obra qualificada para fazer aquela obra pagando $1.200 por mês. Por isso, eles trouxeram a mão de obra mais barata que eles encontraram no mercado, que foi na Índia, para poder fazer com que os contratos que eles tinham se comprometido com a ditadura cubana fossem cumpridos. Então, o valor criado pela construção do hotel, ele não ficou em Cuba. Os cubanos não se aproveitaram dessa criação de valor, né? Ela foi enviada para a Índia com os indianos que trabalharam no hotel. E os cubanos não receberam absolutamente nada. E os cubanos que trabalham no hotel, eles recebem salários miseráveis, né? Eles não conseguem suprir as suas necessidades com os salários que ganham, que variam de 9 a $25 por mês. E em peso cubano, né? Eles recebem em moneda nacional. Recebem moeda nacional que vale 1,25 do cookie, né? Que é a moeda conversível. Isso, para mim, mostra duas coisas. Em primeiro lugar, o fato de que Cuba realmente distribui miséria, né? Porque os salários que pagam são vinte-avos, praticamente, vinte-avos do que os indianos recebiam. Não sei se eu estou fazendo o cálculo certo, mas em vez de simbólico, em vez de né? $1.200, ganham 25. É simbólico. Simbólico. Então, além de distribuir miséria, a educação, que é um outro mito em Cuba, a educação, por melhor que ela seja, e não é, eu vi isso lá, é doutrinação pura e simples. As pessoas que são educadas em Cuba não têm como usar os seus conhecimentos, porque elas são impedidas de trabalhar porque a sua renda não faz com que elas possam sobreviver com isso. Mas eu falo que uma educação boa ensina a pensar, né? E em Cuba é tudo menos isso. Lá eles ensinam a obedecer. E é doutrinação o tempo todo. Você me mostrando as fotos que tirou lá em Cuba, dá para ver, né? Raul, Fidel. É só isso no que se baseia a educação cubana. É sobre isso, sobre a revolução, sobre como a revolução salvou os cubanos e como o imperialismo yankee é ruim. Que eu me lembro, na escola, eu só aprendi assim, essas coisas. Enquanto você vai falando, eu vou mostrando as fotos aqui que eu havia publicado. Pode ser? Mostra, mostra. Deixa eu abrir aqui. Eu sempre fui contra, assim, as pessoas me perguntam, Zoe, você acha que vale a pena eu ir para Cuba? Eu falei assim, olha, se é para ser turista, né, e para fechar os olhos para a realidade do povo cubano, eu não me sentiria confortável, porque você se sente confortável dando teu dinheiro para uma ditadura? Porque é isso que você faz quando vai lá, né? Você está dando teu dinheiro para uma ditadura. Agora, para quem vai, assim como vocês foram, para conhecer realmente a realidade de lá, é bom, porque assim muitas pessoas vão se desiludir com essa imagem que a ditadura criou, né? Eles são muito bons de marketing. Isso a gente tem que reconhecer, eles são muito bons. Você está vendo aí a foto do Che? Oi? Você está vendo a foto do Che no prédio? A imagem do Che no prédio? É tudo assim, a cidade toda, escola. Olha isso. Isso aqui é a vista do terraço do hotel que eu estava falando. Eu lembro, o Winston, aliás, queria agradecer, que foi ele que me apresentou você e me convidou para a live. Sim. Abraço, Winston. Eu lembro que ele tirou uma foto de dentro do hotel, super luxuoso, e tirou uma foto lá do terraço também, para ver a vista, né? O contraste. Achei, assim, maravilhoso para esfregar na cara desses brasileiros que nunca foram para lá e acham que lá é mil maravilhas. Outra coisa, falando sobre o embargo, o pessoal esquece que a Western Union
na realidade, coloca dentro de Cuba mais de um terço da renda de Cuba através das remessas que os cubanos que moram nos Estados Unidos fazem para os seus parentes ou amigos, né? E agora vai aumentar muito, porque lembra que eu te comentei hoje mais cedo? Eu estava conversando com algumas pessoas que moram lá, conversei hoje rapidamente para fazer essa live, e eles me contaram que agora abriram lojas não em cookies, não em moneda nacional, mas sim em dólar, dólar americano. Então, assim, pouquíssimas pessoas têm o privilégio de comprar nessas lojas, porque o povo cubano recebe moneda nacional. Você convertindo isso em dólar não dá nada, Não não dá dá nada. praticamente nada. Aí agora, o que vai acontecer? Quem vai ter acesso a essas lojas vão ser as pessoas que têm familiar fora. Eles vão ter que aumentar essas remessas. Então, é um ótimo negócio para a ditadura cubana. E outra coisa interessante, como que você faz para comprar nessas lojas agora em dólar americano? Eles criticam tanto os Estados Unidos, né? Mas são muito mais capitalistas do que a gente, viu? Para você comprar lá, você não pode ir com dinheiro ao vivo, né? Você tem que comprar um cartão de débito, Isso na loja, né? Tu não colocar pode ir com o dinheiro na loja, tu tem que ir no... isso. Você tem que ir no banco, colocar o dinheiro na conta, eles te dão um cartão e você usa esse cartão para comprar na loja em dólares. Só que é o seguinte, se sobrar dinheiro nesse cartão e você quiser tirar porque está precisando de alguma coisa, você pode tirar, mas não mais em dólar. Você vai ter que em dólar nem em euro, né? Você só pode usar em dólar e em euro. Você vai ter que tirar e eles vão te dar ou moneda nacional, o peso cubano, ou CUC, ou seja, você vai sair perdendo. Olha a máfia. Olha a É. máfia. Bom, lá em Cuba, na realidade, tem dois mercados e tem duas moedas, né? Tem a moeda que os turistas utilizam ou que os ditadores utilizam e tem a moeda do povo, né? Que não vale nada. E o mercado onde essa moeda é utilizada é deprimente, quer dizer, não tem nada para oferecer. A qualidade, como vocês vão ver nas fotos, é terrível, né? É chocante. Quer dizer, tem que ter muito glamour na sua cabeça para achar que Cuba é algo bacana de se visitar, né? A pessoa tem que realmente se desligar emocionalmente da realidade que vê. Porque quem vai a Cuba e vê aquilo com objetividade, não tem como experimentar aquilo como uma viagem turística de lazer, que dá prazer de estar convivendo com as pessoas, enfim. Eu te confesso, sabe que eu fui para lá, eu fiquei doente, não apenas porque a comida faz mal, porque tem pulgas, etc., mas psicologicamente tu fica confrontado com uma realidade e tu não acredita que o ser humano seja possível de criar. Você ficou doente mesmo pela alimentação lá? Fiquei. Eu peguei Eu uma ia te gastrite. falar, mas eu fiquei meio que assim de falar, mas eu falo para minha mãe, eu tenho pessoas lá, né, que eu gostaria de visitar, mas uma coisa que me impede, além de não querer dar meu dinheiro para a ditadura, para financiar a ditadura, é esse medo com a alimentação, que eu sinto muito nojo de imaginar, tipo, comer lá, sabe? Eu tenho uma história, o irmão da minha mãe foi o primeiro da nossa família a sair. Ele saiu muito novo, com 18 anos. Ilegal, assim, arriscou mesmo a vida para sair. E ele, depois de 15 anos, voltou a Cuba. E voltou forçado, voltou porque tinha que ver os pais, né, meus avós. Quando ele foi com a mulher e com o filho americano. Eles levavam a gente para jantar em lugares assim, onde só quem tinha cooks podia ir. E eu percebia que eles não comiam. Eles compravam comida para todo mundo da nossa família e eu ficava olhando e falava, nossa, mas por que isso, né? Ele tinha nojo, ele só comia na casa da minha avó. E assim, ele tinha que ver como é que estava sendo feito, ele tinha que ver a condição quando comprou, de como é que estava a carne, por exemplo, porque ele tinha muito cuidado com isso. E agora eu entendo, estando no Brasil, por que ele tinha essa repulsa, né? Vendo a comida de Cuba. É assim, asqueroso, de verdade, cara. As pessoas lá são tratadas como É inacreditável. porcas. A comida lá é de porco.
Bom, nós vamos chegar Mostra numas aí a foto fotos. do açougue. Eu vou botar a foto do açougue A agora. carne, cara. Não, e pior que ninguém sabe de onde que sai essa carne, sem procedência. Não, tu sabe que nós estivemos visitando um hospital lá, né? Porque o outro mito é a saúde, né? Saúde espetacular. E a gente foi, agendamos a visita ao hospital. Quando chegamos lá, o diretor do hospital disse que não ia nos receber. Tá? Nós chegamos pontualmente, tal, mas houve uma contraordem. E aí nós insistimos, dissemos que é uma das outra coisa constrangedora, né? Dissemos que estávamos levando presentes para eles, como pasta de dente, sabonete, cremes para mão, enfim, aqueles mimos, né, que a gente dá lá em Cuba para o pessoal que não tem, né? Papel higiênico, etc. E aí eles aceitaram, então, nos receberam em 4 pessoas, sendo que o diretor fez a apresentação do sistema de saúde de Cuba, falando que o sistema de saúde ele era preventivo, né, que os médicos de família que predominavam, né, que lá eles controlavam muito bem para que as pessoas tivessem saúde adequada, preventiva e tal. A primeira coisa que me veio à mente perguntar, mas obviamente eu não fiz isso, né, porque eu estava no país dele. Me diga uma coisa, como é que vocês fazem medicina preventiva aqui se não há esgoto, o esgoto é a céu aberto, se não tem água na maioria dos dias da semana, normalmente tem água aos domingos, que é quando o pessoal lava a roupa, não tem energia elétrica para refrigeração, né? Eu mesmo, nós fomos num restaurante, no hotel mais alto de Havana, que é um prédio antigo lá da década de 50, e quando chegamos lá, o restaurante tinha fechado, porque faltou luz à noite, né? E não deu para manterem a alimentação refrigerada, né? Então fecharam o restaurante, porque não tinha como funcionar, né? Eu fico imaginando quanta gente deve servir comida deteriorada por falta de refrigeração para visitantes ou mesmo para a população que mora lá. Então, não tem como não ficar doente em todos os aspectos, né? Seja físico ou mental, quando se visita Cuba. Eu acho que depois de um tempo você acaba criando anticorpos. Não é possível. Nós estamos vendo aqui, ó, por exemplo, essa carniceria, né, que tem um cadeado e uma grade. Esse é outro mito de Cuba, né, que lá é uma segurança tranquila, que as pessoas são super amigáveis, né, que ninguém rouba ninguém. Quer Com a dizer, pobreza que tem lá, eles roubam qualquer coisa. claro, claro. Então, não há. Até roupa estendida, se você deixar, eles roubam. Imagina, um país que falta tudo. O engraçado é o seguinte: quando você circula por Cuba, ou melhor, quando você circula por Havana, muitos lugares são parecidos com Porto Alegre, né? Você anda no Malecón, por exemplo, à beira-mar, e parece a Avenida Mauá de Porto Alegre, com os prédios totalmente destruídos, né? Aqui não estão totalmente destruídos, mas estão decadentes e em estado de deterioração. Lá são, sim, são destruídos como se tivesse havido uma guerra, né? Zoe, eu parei nessa foto aqui, eu queria que tu me dissesse o que te parece essa foto. Essa foto, para mim, ela é icônica, porque eu sempre quis captar esse embevecimento que as pessoas têm quando elas circulavam em Havana, tá? Vendo aqueles prédios destruídos, a pobreza proliferando, né? E as pessoas passeiam assim, aproveitam como se nada disso existisse, como se fosse uma Disneylândia do comunismo, né? Como se tivesse pagado o ticket para ir num parque temático, né? Como é que as pessoas, me explica um pouco, tu que conhece os dois mundos bem, como é que as pessoas podem ter esse tipo de comportamento
visitando Ser o teu país humano, né? natural. Eu acho que o ser humano, muitos seres humanos, eles tendem a ignorar o sofrimento das pessoas, né? E se preocupam só com a felicidade deles. Então, eu não consigo entender porque eles são contraditórios. Eles se sentem super felizes andando por Cuba com essa pobreza, como turistas, mas depois eles pegam as malinhas e voltam para cá para o capitalismo usufruir do bom e do melhor. Então, se eles se sentem tão felizes lá, uma coisa que não entra na minha cabeça é porque eles não ficam lá. Cuba com certeza vai adorar receber pessoas de fora, porque já que a maioria está querendo sair, seria bom se alguns quisessem morar lá, né? Mas Sim. essa foto, eu acho que essa moça tem cara de cubana. E eu vou te contar uma coisa: quando eu morava lá, eu tinha o privilégio de montar num carro, porque não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Não é todo mundo que tem carro lá. Até eu estava comentando com a minha mãe esses dias, que lembrando, né? Eu entrava no carro, montava no carro e eu ficava com a cabeça de fora para todo mundo ver que eu estava no carro, sabe? Eu me achava muito. Então, é uma coisa tão uau, diferente, sabe? Você andar de carro, que o que me parece essa imagem é que isso aí é uma cubana. Ela não tem cara de estrangeira, não. Mas a que estava do lado dela tinha cara de estrangeira, viu? Ah, mas pode ser aquelas pessoas que os guias turísticos, sabe? Sim, sim, pode ser. Pode Porque, ser. cara, eu lembro até hoje da minha felicidade montando em carro, de verdade. Me achava o máximo. Era assim, meu Deus. Olha aí, ó. Essas lojas que tu falaste aí para turistas, né, que vendem dólar, elas não são nada parecidas com essa aqui, que é para o povo cubano normal, né? Quer dizer, essa loja é uma loja que se destaca na principal rua de Havana Vieja e ela parou no tempo, né? Ela está lá como se a gente ainda vivesse na década de 50, e é assim que os cubanos se vestem, né? A não É ser com, assim. a não ser com camisetas Adidas, né? Eventualmente tu acha um ou outro, né? Sim. Que aí é pessoas de fora, né? Que mandam dólar para comprar ou mandam lá mesmo dos Estados Manda os Unidos, produtos. geralmente. É, mas é verdade. Lá as pessoas se vestem com. As roupas são de outra época, assim. E nada combina com nada, sabe? Eles vão colocando o que eles conseguem achar. Então, se acham uma blusa de tal cor, é a última, sabe? Tanto é que cubano tem muito esse trauma. Até hoje eu tenho em relação à comida, que eu acho que vai acabar. Então, eu tenho Uhum. isso de comer. Enquanto tem comida, eu como. Assim funciona para tudo em Cuba, porque tudo é tão pouco, tudo em pouca quantidade, acaba muito rápido, né? As pessoas se matam para pegar. Então, o cubano tem esse trauma de qualquer coisa que vê, ele já quer, sabe? Eu vi lá em Cuba, por exemplo, caminhões vendendo artigos únicos. Por exemplo, um caminhão que as pessoas entravam e não sabiam que tinham dentro, que tinha dentro sendo vendido, e saíam com cebolas pequenas, feias, né? E as pessoas que estavam na fila, eu conversei com uma, eu perguntei, o que estão vendendo aí? Eu não sei o que estão vendendo aí, mas se tem uma fila, deve estar vendendo alguma coisa interessante, né? E filas é o que tu mais encontra em Havana, né? Até agora, na época do corona, as pessoas. Agora mais do que nunca, né? Que o país está em crise com essa pandemia. Mas, cara, eu não consigo imaginar que pessoa que gosta disso, né? Eu falo que eu prefiro ser pobre no capitalismo do que no comunismo. Que no capitalismo você pode trabalhar, ralar, sabe? E subir na vida. E comprar milhares dessas coisas que lá em Cuba é peça única, sabe? Sim. Então, viver a vida inteira nisso é uma coisa tão triste, sabe? Eu paro para pensar nesses cubanos que nasceram e vão morrer lá, e eu fico pensando, caramba, nunca vão ter a chance de conhecer o que é vida de verdade, sabe? Ir no mercado, falar, caramba, tem várias coisas disso daqui, tem vários tipos de arroz, várias marcas, sabe? Você poder escolher o que você quer, trabalhar e comprar o que você quer. Lá você se mata trabalhando em coisas que não são da tua profissão, porque a tua profissão não dá dinheiro, para ter uma vida menos miserável. É tão triste isso, sabe? Você É. trabalha, trabalha e não pode sair dessa vida. Um dos motoristas desses carros
da década de 50 americanos que nós pegamos para passear por Havana, ele era médico, né? E ele não trabalhava como médico, porque o médico ganha $25 por mês e como motorista ele conseguia muitas vezes chegar a $800, tá? Quando ele fazia viagens mais longas ou quando tinha um dia com bastante Isso movimento. acontece com várias pessoas. Muitas vão também para a indústria, essas coisas, sabe? Estatais, né? Porque aí elas conseguem roubar carne, essas coisas e vendem por fora. Quer dizer, não há A maioria mobilidade das social em pessoas tem Cuba. nível superior, mas não exercem por causa disso. Não há mobilidade social em Cuba. Se tu não é amigo do Partido Comunista Cubano ou de alguém do Partido Comunista Cubano, a tua vida vai ser aquela para sempre, né? Ela já está escrita desde o teu nascimento. Não, e eu acho que até muitos nas ruas, né, que eles são espiões, né? Tem famílias lá que se sentem especiais ajudando a ditadura. Então, por exemplo, tem alguma família na tua rua que está querendo sair do país, esses espiões vão lá e vão contar para os do governo, para os que fazem parte da ditadura, né? E essas pessoas também têm vidas miseráveis, porque não são nada tipo do alto escalão. Então, a ditadura coloca esse negócio de patriotismo na tua cabeça. Por isso que eu te falo que vai demorar muito para Cuba mudar, porque é uma coisa social. Então, as pessoas, elas continuam na miséria, a ditadura dá migalhas para eles, mas eles se sentem importantes por estarem ajudando a revolução, sabe? A pátria. Então, assim, quem realmente tem vida boa lá é quem rouba e vende, rouba muito, conheço pessoas lá que roubam muito e vendem no mercado negro, e quem faz parte da cúpula da ditadura cubana, entendeu? Os Principalmente amigos nas que eu fábricas de lá da charuto, né? época do triunfo da Revolução. Sim. Agora, o roubo grande acontece nas fábricas de charuto. Também. Também. Mas, olha, Essas, eu acredito que a ditadura ela faz vista grossa para isso, sabia? Porque isso movimenta a economia. Bom, não tem economia em Cuba, mas é como que ajuda a movimentar um pouco. Porque essas pessoas vendem no mercado negro e vendem por um valor absurdo. Tudo que você compra no mercado negro é o triplo do valor normal, sabe? E isso sim. ajuda Sim, é porque na no valor normal não existe, movimentação. né? Também não tem no valor normal não tem a escassez. Exatamente. Uma das coisas que mais me deixou entristecidos lá em Cuba foi um dia que eu estava caminhando pela rua e vi uma cena assim que me chamou a atenção, vi umas pessoas paradas ao lado de um hotel, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu fui mais perto para ver o que estava acontecendo e eu vi duas pessoas, uma senhora e alguém que eu imagino seja ou o marido ou o filho, não sei, conseguindo captar o sinal de Wi-Fi do hotel, porque ninguém tem internet lá, para conversar com alguém que estaria em outro lugar, sabe-se lá onde, ou nos Estados Unidos, ou na Espanha, ou no México, enfim, para onde os cubanos costumam ir, né, quando fogem de Cuba, né? Então, aquilo me deixou assim muito emocionado. E ver que isso é negado por esse sistema ditatorial nojento, asqueroso, né? Quer dizer, as pessoas elas sofrem muito e de vez em quando elas transgridem, como é o caso aqui, elas conseguem um pingo de felicidade, né? Isso é chocante, né? Porque nós que temos abundância nesse aspecto, a gente se esquece o que é não ter essa facilidade, né? E quem vai a Cuba enxerga isso e não tem como ficar alegre e contente de ver esse quadro triste que a gente vê nas ruas, caminhando nas ruas de Havana. Eu me lembro muito desse cenário. Eu me lembro dessas cenas. Eu fiquei praticamente 7 anos separada do meu pai, né? Ele estava aqui no Brasil, eu lá em Cuba. Então eu me lembro muito de quando a gente conseguia se falar. E na época ainda nem internet nos hotéis assim tinha. Então a gente demorava muito tempo, assim, um mês para a gente conseguir conversar.
Então, essa imagem me tocou muito, me fez... Sabe quando dá aquele negócio de... Parece que você está revivendo aquilo? Me deixou com essa sensação, assim. E me lembrou de uma coisa que está acontecendo agora em Cuba também, que estão dificultando a saída dos cubanos. Eles tinham facilitado um pouco, agora dificultaram de novo. Que a saída não depende mais da autorização das embaixadas, depende da ditadura de Cuba. Então, se a embaixada aprovou a tua entrada no país, mas Cuba negou, você fica. E foi o que aconteceu com uma família, mês passado. A família com duas filhas, tinham tudo pronto, toda a documentação, gastaram todo o seu dinheiro para conseguir ir para a Espanha. E no dia da saída, chegou o menino, né, que é quem cuida disso lá em Cuba, e falou assim: não, vocês não vão mais viajar. Barbaridade. Não deram nenhuma explicação, só falaram que não vão e pronto. Imagina, a família investir todo o seu dinheiro nisso, né? Muitas vezes a família de fora é quem manda. E aí eles não conseguem sair. Aí os documentos vencem, eles têm que renovar tudo de novo. E aí vai passando o tempo, até arranjarem o dinheiro e até conseguirem sair de Cuba. É uma coisa muito, muito, muito triste mesmo, cara. Tem uma professora minha esquerdista que foi ano passado para Cuba e ela conversou comigo no começo desse ano. Ela é esquerdista da UNB e tudo. Ela falou para mim: só eu fiquei chocada com a pobreza e com a falta de perspectiva do jovem lá. Aí eu falei assim: caramba, fiquei tão feliz porque uma pessoa de esquerda, né, ser tão sensata assim, mas aí depois fiquei triste porque ela continuou sendo de esquerda. Ela admitiu que aquele sistema não funciona, que tudo que ela defendia é falácia, que é abstrato, nada na prática funciona, e ela continua sendo. Aí isso me revolta muito, porque tem gente esquerdista que vê a verdadeira realidade e continua acreditando nisso, cara. Como pode? Como pode, tipo, ignorar a situação do povo lá e continuar sua vida normal defendendo aquilo? Defendendo um regime que escraviza milhares de pessoas todos os dias. Isso é aquela coisa que a gente chama de dissonância cognitiva, né? Quer dizer, tem uma realidade ali e a pessoa continua vivendo num mundo fantasioso, imaginário e defendendo o que a utopia, né? Aquilo Mesmo que admitindo que não dá certo. Ela admitiu mesmo que não admitindo. deu certo É. e continua vivendo nessa utopia. Porque se tivesse certo, não teria isso que a gente está vendo nas fotos agora, né? Não, e não teria milhares de famílias cubanas que todos os dias se separam dos seus familiares em busca de uma vida melhor, cara. Entendeu? Quando eu sempre uso aquela frase de quando o povo migra, os governantes sobram. Então, a Sim. partir do momento que uma pessoa saiu do seu país por problema, é porque o governante está sobrando. E em Cuba não sai uma nem duas, sai milhares, né? Milhares. Em Miami, praticamente, Miami é mais cubano do que americano já. Não, prefere enfrentar os tubarões do Caribe do que os tubarões da ditadura cubana, né? Não, meu próprio pai, ele saiu de Cuba deixando minha mãe grávida da minha irmã no meio, deixando minha mãe grávida, imagina. Ficou quase 4 anos separado da minha mãe e de mim e da minha irmã que estava na barriga, para depois conseguir tirar minha mãe de Cuba e eu e minha irmã ficarmos com os nossos avós. E depois de quase 3 anos, 2 anos e 9 meses, conseguirem tirar a gente de lá. Aí meu pai conheceu a minha irmã com 5 anos. Você imagina o que é isso para um pai? Conhecer a filha com 5 anos? Não, uma coisa, é Deve ser uma coisa... inacreditável. A gente vive uma coisa muito terrível em Cuba, porque para isso acontecer, assim, é muito difícil, entendeu? Por sinal, conta um pouco como foi o processo da tua saída de Cuba para vir para o Então, Brasil e meu por que o pai, Brasil? de Texas, você conheceu a Texas, né? Tem até uma foto aqui. Você tirou foto de Texas, que é quem cuida dessa parte de internet, de Sim, telefonia e tudo mais. sim, sim. Então, meu pai é engenheiro e ele trabalhava nessa empresa. Meu pai ocupava um cargo alto e chegou um momento que a ditadura falou assim: olha,
estava sondando meu pai já há 2 anos, falando, você tem que entrar para o Partido Comunista de Cuba. E quando você não quer entrar no Partido Comunista de Cuba, você perde o cargo, entendeu? E assim, meu pai, ele falou, eu não quero entrar no partido, por quê? Porque depois a vida das minhas filhas vai ser a mesma coisa que foi a minha. E eu quero dar outro futuro para elas. Aí meu pai pegou, ele tem família brasileira, falou com a prima dele, falou assim, olha, tô querendo sair. Aí ela fez uma carta convidando para passar 3 meses. Ele vinha de visita, depois voltava. Aí, ok. Ele não contou para ninguém quais eram os planos, né, de desertar, de ficar aqui no Brasil. Então, ele veio para o Brasil, ficou aqui, pediu asilo político depois de um ano, e deixou minha mãe lá e me deixou com 5 anos. Aí, depois de quase 4 anos, ele conseguiu tirar minha mãe de lá, porque ele falou com um amigo dele, argentino, naturalizado brasileiro, porque meu pai não podia fazer essa carta convidando minha mãe, igual a prima dele fez, porque meu pai era esse lado político, né? Então, ele não tinha cidadania, nada. Aí, o amigo dele fez a carta, convidou minha mãe veio. Aí, deixou eu e minha irmã lá em Cuba. Eu tinha 9 anos, mais ou menos, na época, e minha irmã tinha 3. Dois e Você, meio, 3, vocês ficaram com os seus avós. com os nossos avós. Aí, depois de 2 anos e 9 meses, eles conseguiram tirar a gente de lá. Aí, meu pai conheceu a minha irmã do meio, com 5 anos, e a gente conheceu a nossa irmã brasileira, porque nesse tempo foi uma coisa de Deus, realmente. Eu não estava planejado, minha irmã caçula nasceu e acabou ajudando nesse trâmite para a gente sair de Cuba. Só que não estava nos planos, porque meus pais estavam muito mal economicamente, eles gastaram muito dinheiro, assim, dinheiro absurdo para nossa saída de Cuba, mas acabou que a nossa irmã foi uma bênção, né? E acabou ajudando a gente. Então, assim, eles dificultaram ao máximo a nossa saída e só deixaram porque tem a lei de reunião familiar. Então, os pais estavam fora do país, eles tinham a obrigação de deixar, então, as crianças irem com os pais, né? Mas assim, meu pai gastou muito dinheiro, porque eles faziam um documento, aí precisava de outro documento para entregar os dois juntos, e eles atrasavam um outro documento. Então, enquanto o outro não chegava, aquele que já estava pronto vencia. E aí tinha que fazer tudo de novo. E é um dinheiro, assim, é tudo em dólar, entendeu? É um dinheiro absurdo. Até nisso, eles querem lucrar Sim, com a separação familiar. é E dificuldade aí as burocrática pessoas criada falam, para isso. exatamente. Aí as pessoas falam, caramba, que história, dá um livro. Aí eu falo, pra gente é assim normal, porque a gente escuta essas histórias todos os dias e até piores, né, de pessoas que saem enganado. Tem o caso de várias pessoas que saem enganado, nado mesmo, nadando para chegar a Miami, né? E perdem as suas vidas. Então, assim, é triste, cara, é triste isso. É muito É, triste. nós na viagem, quando estivemos lá, conversamos com um cubano que há muitos anos atrás tentou fugir, construiu uma balsa para levar cerca de 16 pessoas e tiveram um problema logístico na hora de colocar o barco no mar, né? O caminhão que estava levando atolou na areia e tiveram Uhum. que fugir. Prenderam uma das pessoas, que era casualmente a esposa do líder desse grupo, né, que queria se Uhum. exilar, ir para Miami. E aí ele acabou tendo que se entregar para poder liberarem a mulher dele, porque, como líder, se fosse ela, passaria anos na cadeia, então ele acabou se entregando. Mas, por sorte dele, o Reagan fez um acordo com o Fidel, e, se eu não me engano, em 1984, os cubanos que estavam presos ou que queriam ir embora de Cuba para os Estados Unidos puderam emigrar, né, livremente. E aí esse rapaz foi solto, mas continuou em Cuba. Ele acabou não indo por coisas próprias dele. Nossa, E desde então ele manteve a vida lá em Cuba como todos os cubanos vivem, né? eu conheço várias pessoas que tentaram sair nesses últimos tempos, algumas foram pegas, e assim, eles nunca contam o que acontece quando eles te prendem, mas eles deixam incomunicada a pessoa, então família, ninguém tem acesso àquela pessoa, eles deixam incomunicáveis, e ninguém nunca sabe o que acontece, se eles fazem tortura,
deixam sem comida, sem água, ninguém sabe, porque depois que a pessoa sai de lá, eles não falam nada sobre isso. E tenho amigos que passaram por isso, e tios de amigos meus. O interessante é o seguinte, que como foge muito cubano pelo mar, né, eles acabaram proibindo a pesca no É litoral, na engraçado, costa, né? É né? engraçado isso. Uma ilha que É é uma uma coisa que é ilha muito com bom. abundância de peixes e frutos do mar, etc. E as pessoas são proibidas de pescar. Tu não vê barquinhos de pesca como se vê normalmente numa ilha onde esse tipo de coisa é livre, né? Onde as É, pessoas no mundo podem. normal, né? Mas tu não vê movimentação de barcos, tu não vê gente Aí eu na te água. pergunto, se o povo cubano é tão feliz lá como eles passam para o mundo essa imagem, e os brasileiros, muitos que eu conheço acreditam, se é tão bom, por que eles têm medo que as pessoas tenham barquinhos lá? É. Agora, é interessante o seguinte, eu estava ouvindo hoje um depoimento de alguém que estava na Romênia, se eu não me engano, o filósofo o Luiz Felipe Pondé, e ele diz que conversando com os romenos, os jovens romenos, e eu tive essa experiência também quando eu estive na Eslováquia, na Eslovênia e na República Tcheca, né? Quero muito E na conhecer. Hungria também. Os jovens, eles odeiam o comunismo. Eles não sabem como é que países como o Brasil, em países como o Brasil, os jovens, e a gente vê isso também nos Estados Unidos agora, um fenômeno acontecendo, né? Gostam do tal do socialismo democrático, ou da democracia socialista, ou do socialismo de um modo geral. É uma coisa Socialismo inacreditável. e democracia é uma coisa que não combina, não combina. É uma coisa completamente diferente. Sim. A não ser que a democracia seja essa de esquemas, né, montados pela ditadura para que a maioria, aparentemente, outorgue o poder para os governantes para adotarem as políticas que eles bem entendem, né? Isso é a perversão do que se imagina que deveria ser a democracia. Eu estava no ensino médio, há 3 anos atrás, por aí. Já passei essa fase, graças a Deus. Foi bem difícil, era muito comunista na escola. E aí a gente estava vendo sobre nazismo, fascismo, e chegou uma hora que eu perguntei para a professora, a gente vai estudar sobre a fome na Ucrânia? Ela me olhou com uma cara, me fuzilou com um olhar e falou assim: se sobrar um tempo, a gente comenta. Falou desse jeito, você acredita? Metade da minha Acredito, claro que eu turma não acredito. sabe nada sobre a época na Ucrânia, sobre a fome na Ucrânia. Me perguntaram o que que isso sou. Eu fiquei chocada. Para você ver, cara. Imagina, para pessoas que foram vítimas do socialismo, isso é uma ofensa. Eu me senti assim. Porque imagina você chegar para uma pessoa que a família foi vítima do nazismo e falar: ah, não, se sobrar um tempo a gente comenta sobre isso, tipo, não dando importância para uma coisa, para um regime que matou milhares de pessoas, sabe? Não, é Então, uma assim, eu coisa fico assustada que inacreditável. nas escolas não se comenta nada disso. E o socialismo matou muito mais que o nazismo. E de Sim, uma são forma 100 cruel, milhões de deixando as pessoas pessoas mortas pelo incomunicadas. comunismo. Hã? São 100 milhões, pelo menos, de pessoas mortas Que a por gente saiba, né? regimes socialistas de viés comunista, né? E ainda mata até hoje, né? Até hoje, porque as pessoas preferem morrer no mar do que ficar lá. Então, eu não entendo como até hoje isso não foi criminalizado. Essa ideologia deveria ser crime, defender o socialismo. E eu espero um dia realmente que seja crime. Como em alguns países que foram vítimas do socialismo, é. O problema é que nós somos governados aqui também por gente que acredita nessa utopia, né? Acredita que o socialismo é a solução para os problemas da sociedade, tá? Acredita em igualdade, mesmo que seja na miséria, né? Tem medo da liberdade, acha que a Quem liberdade. defende isso de igualdade para todos são pessoas frustradas, invejosas, que não conseguem nada por mérito próprio, entendeu? E aí querem ver todo mundo na mesma miséria que eles. Sem dúvida.
Tem muitas pessoas aqui no Brasil com essa mentalidade. Eu acho que isso é colocado nas escolas. Sem Nas falar que os escolas não te ensinam ditadores... a você ter criatividade, a criar, porque é isso, né? No capitalismo é isso. Você cria para você se sobressair e conseguir fazer sucesso. É isso. Você tem É, que se esforçar para conseguir as coisas. Nas escolas não ensinam nada disso. Nem empreendedorismo falam. Não tem educação financeira, nada. e lá em Cuba, o interessante, por exemplo, nós queríamos visitar os locais onde moravam os governantes, né, os Ai, vocês, ditadores. vocês tentaram? Nós tentamos. Eu queria ir também no tal do Porto de Mariel, né, para visitar, mas é proibido. Não, ninguém te dá acesso, a não ser que tu tenha um passe especial que tem que ser negociado com a embaixada. E a gente preferiu não perder tempo com esse tipo de coisa, né? Afinal de contas, o porto foi construído com o nosso dinheiro, né? A gente queria saber que fim levou o dinheiro, né? Se realmente estava lá o porto e tal. E Olha, eu vi algumas notícias falando que esse porto, assim, eu li matérias, né, sobre isso, servia também para contrabando de armas, drogas. sim, é um hub do mal, né? É um hub do mal. A gente sabe que a ditadura cubana é envolvida com essas coisas, né, de droga, de tráfico, porque tem o ex-guarda-espaldas de Fidel, né, que fazia a segurança dele, o chefe da segurança, que saiu de lá, ficou decepcionado depois que ouviu uma conversa do Fidel com um traficante e decidiu fugir para Estados Unidos. E ele fez até um livro contando sobre a vida secreta de Fidel. E ele conta isso, que na conversa com o traficante, eles estavam conversando sobre isso, sobre tráfico. Então a gente sabe que a ditadura cubana é envolvida com essas coisas. Sim. Por sinal, eu estou com esse livro aqui em casa, a minha mulher já leu, e hoje Ai, ela me disse, pô, tu não leu ainda o livro do guarda-costas do Fidel antes de fazer o programa? Aí eu disse, não eu deu não li tempo. ainda, mas eu assisti, porque também tem uma série de entrevistas no YouTube, onde Ah, ele é? conta. Você joga no YouTube La Vida Secreta de Fidel, Sim, A Vida Secreta de Fidel. por ele Não, guarda-espaldas, e por vai sinal, tem aparecer uma um, série de entrevistas, onde tem ele um fala sobre esse documentário. livro. Desculpa, te interrompi. Imagina. A Vida Secreta de Fidel. É isso? La Vida Secreta de Fidel por el guarda-espaldas. Tá. O guarda-costas. Eu vou O... te mandar no WhatsApp depois. Tá. Tem um outro livro que é interessante, ou melhor, um filme que é interessante, que é um filme de um jornalista que faz um documentário de todo o governo de Fidel Castro ao longo de 60 anos, se eu não me engano, ou 50 anos. Sendo que ele foi 6 vezes para Cuba, a cada 7 ou 8 anos, e filmava sempre as mesmas coisas, para ver a evolução que tinha. Quer dizer, Ai, evolução já não me tinha. falaram disso. Né? Olha, é um filme imperdível também, um documentário imperdível. Eu não sei se você conhece o Percival Pugina. Ele é do Rio Claro, Grande do Sul. claro. Fazemos Um parte do mesmo grupo grande, chamado Pensar Mais. um grande querido amigo meu. Ele escreveu um livro, né, sobre Cuba, Sim. a Utopia Socialista, se não me engano, se eu não me engano é isso, a Utopia Socialista. A Utopia alguma coisa. Eu tenho o livro aqui em casa e eu já li. Ele foi há anos atrás em Cuba e decidiu ir de novo agora e escrever o livro. E cada página que eu li, eu falava, gente, exatamente as coisas que eu falo nos meus vídeos, sabe? Então ele também fez isso. Ele foi várias vezes para escrever essa experiência. Então, super recomendo. Eu vou ver aqui rapidinho para recomendar o livro, porque realmente é muito bom. O livro do Igual é Pugino uma é muito pessoa bom. maravilhosa. E o Pugino é um grande amigo, defende muito as ideias que, de certa maneira, a gente compartilha. E nós participamos do mesmo grupo, chamado A Pensar Mais. Tragédia da Tragédia da Utopia. Utopia. Isso. Recomendo muito esse livro, porque fala é assim, fidedigno, sabe? Fala exatamente as coisas que eu, como cubana, vivi lá. E vejo até hoje, né? Porque eu tenho pessoas lá. Então, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo bastante.
E Zoe, como é que tu vê assim a tua perspectiva de vida tendo saído de Cuba e vindo para cá? Tu saiu de lá com 12 anos, né? Quer dizer, era muito criança ainda. Era um Era adolescente. criança, mas assim, eu me lembro de tudo, cara. Me lembro de tudo, porque eu sempre fui uma pessoa que parece ter mais idade, sabe? Agora eu tô com 21, as pessoas já me deram 30. Assim, eu fico ofendida, mas tudo bem. Então, olhando para trás, todos os dias, e hoje especialmente, hoje é o dia da padroeira de Cuba, Virgem da Caridade del Cobre. Eu estava agradecendo, porque eu acho que a melhor coisa que meus pais fizeram na vida, além de me dar a vida, foi ter me tirado de Cuba e ter me dado essa oportunidade de ter uma vida no Brasil. E apesar do que as pessoas falam, de que ai, nem todo mundo tem dinheiro no capitalismo, que é desigual e tudo, uma vida de imigrante nunca é fácil, né? A nossa vida aqui nunca foi fácil. E mesmo assim, eu me sinto orgulhosa de tudo que eu consegui aqui, através de muito esforço e sacrifício, sabe? Do trabalho que eu tenho, da faculdade que eu faço, sempre foi pelos meus méritos. Então, eu me sinto muito feliz e tenho uma perspectiva de vida aqui. Eu quero continuar aqui no Brasil. Eu acho que o país tem tudo para ser uma potência. Pode ser que eu esteja sonhando, não sei. Mas fazendo essa live, por exemplo, eu ajudo a contribuir de alguma forma para essa mudança. Então, eu já me sinto muito feliz e realizada. Acho que foi a melhor coisa que me aconteceu ter vindo para cá, apesar de todos os problemas que o Brasil tem. Cara, eu não imagino minha vida em Cuba nem a pau. Eu nasci para morar, para viver no capitalismo mesmo. Eu não tenho essa mentalidade de igualdade, de me fazer de coitada. Pelo contrário, gosto de ir à luta. E é assim que você cresce no capitalismo e na vida, né? Essa é a vida. Você crescer pelos seus méritos e pelo seu sacrifício e não pelo vitimismo e precisar ser parte de um movimento como o feminismo e essas coisas, sabe? Na realidade, o sacrifício a gente passa em Cuba, né? No Brasil, a gente necessariamente tem que se esforçar muito para conseguir ganhar aquilo que a gente merece, né? Agora, em Cuba, não adianta se esforçar, porque não vai ganhar nunca. Exatamente isso. Por isso que eu falo para minha mãe que se eles tivessem me deixado lá, eu estaria presa, porque nunca me adequei. Mesmo pequena, né, criança, nunca me adequei a isso, tanto que me chamavam de contra-revolucionária lá, né? Mesmo criança. Agora, tu sabe o seguinte, eu vou te dizer, nós estamos chegando no encerramento do nosso... Porque agora, depois da live, eu tenho que dar aula de espanhol. Eu Ótimo, trabalho com várias coisas e uma dessas é aula de espanhol. ótimo. Então, eu queria te dizer o seguinte, que eu me sinto muito orgulhoso de ter podido proporcionar a ti essa manifestação com relação ao teu país natal, tá, que eu visitei. Para mim foi uma experiência única na vida, em termos de lidar com uma realidade chocante que a gente jamais espera viver, né? E certamente eu que labuto há 40 anos defendendo a liberdade no Brasil, faço todo o esforço possível para que o nosso país, nesse dial, né, de rádio, né, que eu estava dizendo, ou comunismo para um lado, ou capitalismo para o outro, para que a gente vá na direção oposta àquilo que Cuba vivencia, né, para que a gente se torne um país cada vez mais livre, cada vez mais próspero, onde os indivíduos possam realmente realizar os seus sonhos, como a gente gostaria, né? Quando a gente nasce e vai crescendo e tal, a gente vai criando sonhos e a gente realmente deseja realizá-los. E quando a gente vai para Cuba, vê aquele potencial, e não precisa ir para Cuba só, não, aqui no Brasil também isso acontece, né? Aquele potencial todo dos indivíduos sendo desperdiçado por leis que impedem a gente de pensar e agir como a gente gostaria, né? Interagir livremente como todo mundo tem direitos. Então, Muitas pessoas estão te ter aqui foi descontentes. um prazer enorme, viu, Zoe? Prazer todo meu. E queria terminar falando que muitas pessoas estão descontentes, né, com o governo Bolsonaro, mas eu te falo uma coisa, para mim foi um alívio
ele ter ganhado as eleições, eu votei nele, porque a gente quebrou esse monopólio, né? Estava muito monopolizado, mais de 14 anos do PT no poder de esquerda. Então, dar um passo assim para o lado, para a direita, e eleger uma pessoa como o Bolsonaro, que vai contra toda essa ideologia, é um passo já, sabe? E o primeiro passo tinha que ser dado. Então, por isso que eu estou tão esperançosa de que eu acho que agora, quem sabe, o Brasil ele anda, né? Aí vai É, andar eu, para frente, vai apoiar mais o empreendedorismo. Vamos torcer para isso. sem dúvida, é a torcida que eu também, nessa torcida eu também estou, tá? E sou muito fã do Paulo Guedes, então acho que ele vai contribuir muito para isso. Tomara. E nós que somos liberais, nós que defendemos mais liberdade para o país, temos que apoiar esse projeto, né? Não tem conversa. Exatamente, exatamente. Acho que foi um marco assim para a história do país, porque não dava mais, né? PT no poder, esquerda no poder, Não só o não PT, dava como a mais. O país estava. social-democracia de resto, né? Porque a social-democracia também é um Exatamente. problema ideológico que abriu o caminho, né? Entre outras coisas, para que o pessoal do PT pudesse governar no Brasil, né? Exatamente. Zoe, muito obrigado mais uma vez. Uma live emocionante, pelo menos para mim, e espero contar contigo numa próxima vez, sem precisar ir para Cuba antes, né? O prazer foi todo meu, Roberto. Adorei participar dessa live e adorei que realmente você se emocionou. Dava para ver em vários momentos da live que você ficou emocionado. Então eu fico muito feliz de ver que pessoas que não são cubanos, que tipo não precisam assim se preocupar pelo povo cubano, se preocupam, né? E estão tentando desmascarar a ditadura cubana aqui. Fico realmente muito feliz por esse carinho que eu vejo que você tem pelo meu povo. Então, É muito isso aí. obrigada pela live, por essa oportunidade, me enriqueceu muito. Tinha informações que eu não estava sabendo, que fiquei sabendo com você. E queria aqui deixar um abraço também para o Winston, que é um grande querido amigo, tá? Muito importante para essa luta que a gente está travando aqui no Brasil. Quem me apresentou você e deu a ideia de fazermos essa live. Então, meu carinho para vocês dois e podem contar comigo para tudo que vocês precisarem. Muito obrigado. Boa noite para ti, Zoe. Então, Boa felicidades. noite para nós. Tchau. Boa noite para todos.